Eu sou o Vinícius Miranda da Silva, sou do grupo do Petson Borges e do Eduardo Sabino. Eu irá falar sobre a fotossíntese e suas etapas. O processo da fotossíntese acontece quando a água e os sais minerais são retirados do solo por meio da raiz, como podemos ver aqui. A raiz ela está captando a água, que está aqui embaixo. E ela percorre a planta em forma da seiva bruta. Ela vai percorrendo a planta até as folhas ou até o começo. E ao chegar às folhas, ela é absorvida pela luz solar, como podemos ver aqui. Ela vem até aqui. E através da clorofila, pigmento que dá elas a cor verde. O conjunto de reações químicas que caracteriza a fotossíntese é amplo, complexo e envolve um grande número de reagentes e enzimas especializadas. A fim de facilitar o estudo das etapas que constituem a fotossíntese, dividiremos esse processo bioquímico em dois períodos, a fase clara e escura. A fase clara, mais conhecida como luminosa ou fotoquímica, que é a fase em que ocorre a captura de luz solar, é a fase de fixação de carbono, em que a energia capturada será utilizada na produção dos compostos. Ou fase luminosa é aquela em que a luz tem um papel determinante. A energia luminosa é absorvida por centenas de moléculas de clorofila e outros pigmentos, acessórios na membrana dos tilacoides dos cloroplastos. E isso ocorre no complexo de antena. Pela luz, essa clorofila perde alguns elétrons, os quais são capturados por moléculas especiais, os aceptores de elétrons. Esses aceptores de elétrons são transferidos de uma molécula para outra, perdendo energia a cada passagem. Essa energia é utilizada na síntese de ATP, tritosfato de adenosina, uma molécula rica em energia. Dessa forma, a energia luminosa é transformada em energia química. Aqui eu fiz um desenho das ações dos aceptores de elétrons, e ele ocorre cada vez perdendo energia, então ele vai descendo daqui para cá, até a energia do seu átomo. O processo chamado de fotofosforilação é quando um fósforo rico em energia é adicionado ao ADP, de fosfato de adesina, para formar um ATP. Vou cortar. Agora eu vou falar um pouco do processo cíclica, fase com participação do PSI, na qual ocorre a formação do ATP. A clorofila iluminada fornece elétrons ricos em energia, os quais são transferidos para várias moléculas, aceptores de elétrons. Por fim, os elétrons voltam à clorofila no qual saíram. O transporte cíclico é uma forma de obtenção do ATP adicional. A quantidade de ATP produzida na fosforização acíclica e é insuficiente para a continuação das reações de fotossíntese. Quando o cloroplasto detecta a necessidade de maior quantidade de ATP para garantir a ocorrência da fotossíntese, ativa o transporte cíclico. Agora eu vou falar um pouco sobre o processo acíclica, estágio com o envolvimento dos dois fotossistemas, água e da substância transportadora de hidrogênios. O fotossistema 2 é iluminado e seus elétrons cheios de energia são transferidos em uma cadeia de aceptores de elétrons, perdendo energia e gerando ATP. Porém, diferentemente do que ocorre na fotofosforilação. Agora eu vou falar um pouco da fase escura. Eu vou falar um pouco das características gerais, depois eu vou para o ciclo de Calvin e suas três etapas. Bom, a primeira característica geral é que ela também é conhecida como uma etapa química. E ela também ocorre no estroma, que é o interior do cloroplasto. E também, independentemente da presença ou ausência da luz solar ou gás carbônico, ela participa ativamente desse processo. Bom, antes de eu ir para o ciclo de Calvin, eu quero mostrar o desenho que eu fiz da Lua e a planta à noite. Bom, agora eu vou falar um pouco do ciclo de Calvin. Por que ela tem esse nome? Porque o seu criador, Calvin Benson, criou o ciclo e por isso que está o nome Calvin Benson, mas eu vou botar no ciclo de Calvin. Como é que ele funciona? O ciclo de Calvin é um conjunto de reações químicas correspondente à fase escura da fotossíntese. Bom, cada molécula de CO2 que participa desse processo consome 2 moléculas de NADPH e energia de 3 moléculas de ATP. Bom, e esse ciclo de Calvin é caracterizado por 3 estágios, e são eles: fixação, regeneração, redução. Mas antes de eu falar sobre esses 3 ciclos, eu tenho que falar uma coisa muito importante, que é o G3P. Por que eu tenho que falar dele? Porque nele vai ter o ciclo GP3 e eu tenho que explicar para você entender. Bom, a cada volta do ciclo de Calvin, uma molécula de dióxido de carbono é reduzida a uma de Hubble e regenerada. São necessárias 3 voltas com a introdução de 3 átomos de carbono
para a produção de uma molécula de GP3. Bom, e a partir de cada molécula de GP3, são produzidos uma fonte de energia na respiração celular. Liga-se a frutuose para compor a sacarose, ou ainda formar o polissacarídeo, amido, e ser estocado em alguma parte da planta. Agora eu vou falar das 3 etapas: fixação, regeneração e redução. Eu vou começar com a parte de fixação. Ela é a união entre 3 moléculas de ribose e bifosfato e 3 moléculas de CO2, formando 6 moléculas de fosfoglicerato. E a próxima etapa é a redução. É a fase onde há a formação de 6 moléculas de glicerádio fosfato, pela adição de 2 hidrogênios vindos do NADP2 e também a atualização de 6 moléculas de ATP. E a terceira etapa, e a última, é a regeneração. É onde 5 moléculas P-gal são utilizadas para reconstruir a ribose e o bifosfato, e sobre uma sendo utilizada na síntese da glicose, e nessa reconstrução do P-gal perde moléculas de água, e nessa perda ocorre o consumo de ATP. Olá,